tempo. A impressão que eu tenho, não sei se é exatamente assim. Poderia levar mais tempo, mas... Poderia ou leva? É previsível que leve? Isso não, vai levar mais tempo, mas eu acho que se busca uma solução a curto prazo para a crise penitenciária, a solução não necessariamente passa por construção de presídio. Pode-se um movimento de descarcerização, ele pode vir de uma penada do legislador, como veio no porte de drogas. O legislador simplesmente disse, não é mais possível prisão para o porte de drogas. E todos aqueles que cumpriam pena por porte de drogas, presos por porte de drogas, foram colocados em liberdade. Não é? Isso poderia acontecer com uma outra gama, não é, de crimes que geram uma menor insegurança. Uma coisa é o sujeito que vem com uma arma em punho, não é? E ameaça e leva, não é, o bem e coloca em risco a vida da pessoa. Outra coisa é o sujeito que passa pela casa, pega uma roupa que está pendurada no varal e sai correndo. Olha, mas alguém poderia dizer para você o seguinte, você está dizendo que um tapinha não dói, né? Alguém diria, tudo é crime. Então, minimizar a razão da aplicação da sanção, da pena, não é estar aí fazendo uma campanha em prol da impunidade? Pelo contrário. Não é um esvaziamento do discurso de quem combate a impunidade? Em prol da racionalização, se me permite, perdão. Toda vez que falamos em sala, no lugar público, que há 2000 anos se dizia do olho por olho, dente por dente. E as pessoas ficam horrorizadas, não é? Olha, se tirava o olho. Hoje se tira 2 anos da liberdade de alguém, porque o sujeito pegou um shorts no varal. Não é? Isso é desproporcional. Isso não é uma propaganda pela impunidade. Ele deve ser sancionado na medida do mal que fez. Eu não consigo compreender. Mas então é a lei que é injusta? Porque se é desproporcional a gravidade do fato, é a lei que tem que ser revista? O bom senso dos magistrados. O bom senso isso. dos magistrados também. Na aplicação da lei? É mais isso do que propriamente o texto da lei? Se a lei fosse aplicada estritamente, eu creio que as penas seriam menos severas do que são. Estritamente? Ao pé da letra da lei? Se elas forem aplicadas. Porque eu não conheço preso algum que foi liberado no tempo certo. Não existe. Eu não conheci. Não existe. Não existe. Não é porque no dia em que ele deve ser liberado é que começa o processo para que ele seja liberado. Então, isso é um absurdo. É injusto, né? É uma grande Exatamente. Isso gera e isso é pelo acúmulo de trabalho, pelo excesso de processos, pela carência. É isso também ou é negligência pura e simples? É descaso e indiferença do ponto de vista humano? Uma resposta que o Estado dá ao ensejo que a população tem que ele continue preso. E o Estado responde de forma positiva. Eu vou dar um jeito. Né? Ele vai ficar um pouco mais preso, sim. A gente vai demorar um pouco mais para esse procedimento andar. E a política punitiva, ela não equivale à criminalidade. Né? Esse ano, o Estado tem dito que houve uma redução na criminalidade. Ora, mas houve um aumento da população prisional. Esse semestre foram 26 mil pessoas a mais no sistema prisional. O ano inteiro passado foram 18 mil pessoas. Mas isso não é pela eficiência também no combate, na repressão ao crime? Mais do que propriamente pelo aumento da criminalidade? Aqui a gente poderia entrar... Nós não temos como fazer essa aferição? Tem mais gente sendo presa porque a repressão está melhor, há mais recursos, houve mais investimento, isso tem visibilidade, isso tem até rendimento do ponto de vista político-eleitoral, ou é porque de fato está aumentando a criminalidade por N razões. Se coloca onde, né? A gente pode voltar um tempo. Amontoa lá. Já que voltamos hoje um pouco no tempo, por outro assunto. O governador Alckmin fez aquele ato, né, que foi a implosão da Casa de Detenção do Carandiru. Aquilo é histórico, né? E aí o que se fez? Se criou os CDPs, os Centros de Detenção Provisória, que foram concebidos para 650 a 700 presos. Nenhum de nós três conhece um CDP no estado de São Paulo que não tenha 1.700, 1.800 presos. É 200% da capacidade. Quer dizer, são presídios menores. Entre lá e você vai ver o que não vou entrar, não. Eu tive lá, é o mundo cão. Preso sem água quente, com descalço, sem roupa, sem tratamento comida, médico. sem tratamento médico, sem tratamento odontológico, sem acesso à justiça, sem saber por que está preso, sem direito a ter um advogado. É o caos. No interior de São Paulo, presos com sarna, sem tratamento médico, não é? É algo que Isso é regra?
A falta de tratamento médico é. A falta de tratamento. De higiene, por exemplo, SARNE, decorrente desse excesso, e também entra a questão da higiene, entra tudo isso. É decorrência disso. E ele não vai sair de lá como entrou. Ele vai sair melhor ou pior. Melhor, tem chance? Então, são as duas opções, mas a questão é que há de se fazer uma opção racional. O que não se pode é tratar o condenado como se trata hoje e esperar que ele saia melhor para a sociedade. Não é? Isso é irracional. Existe essa expectativa, né, considerando essas características do sistema prisional, esse aspecto tão grave que está sendo descrito aqui, de que quem quer que seja possa sair melhor? Eu falei do CDP, mas eu tive uma experiência positiva. Eu visitei a penitenciária 2 de Sorocaba, que é uma penitenciária destinada a presos com costumes, estupradores, pedófilos. É um lugar de... E tinha ali uma horta que funcionava, que eu achei a coisa magnífica. Uma oficina mecânica, uma fábrica do lado. Tem 1.400 presos, deveriam ter 700, mas... funciona. Por incrível que pareça, eu vi um presídio organizado, um presídio limpo. Isso na P2 de Sorocaba. Sim. A Conferência Regional de Segurança lá, o ex-ministro E como nesse lugar é possível isso? Como foi possível Porque isso? Você tem um preso que é um preso que, se ele sair de lá, ele morre. Porque ele é jurado de morte pelos outros presos. Crime hediondo, você descreveu aí, que tem uma cultura também. Esses crimes que eles cometeram lá não são perdoados, né? Eles têm medo de uma invasão, né? Então, é um presídio controlado, é um presídio onde o Estado está... E a administração tem um crédito aí também? Tem uma administração, acho que a gente só falou mal aqui. Exato, claro. É um presídio que funciona, que você tem professores, eu vi sala de aula, eu vi uma igreja funcionando, eu vi uma cozinha limpa, eu vi... Tem uma integração com a comunidade, um presídio desse? Sim, tem uma integração com a comunidade? Tem fábrica ao lado, onde eles usam a mão de obra para plena participação da comunidade na administração prisional. Há presídios que são muito interessantes. E é mesmo superlotados. Superlotação não é sinônimo de péssimo tratamento necessariamente carcerário. Não. Vou dar um exemplo. Em Cajuru, visitei uma carceragem em Cajuru, superlotada. Conversei com as presas e elas disseram, eu perguntei, vocês querem sair daqui? Não, porque o delegado nos trata muito bem. Está superlotado, a gente está dormindo no corredor, mas o delegado e os carcereiros nos tratam tão bem que é melhor estar aqui superlotado que numa unidade com um número adequado, onde o tratamento é péssimo. Agora, e esse controle para essa questão tratamento, né? Porque é inadmissível que possa haver diferença de tratamento, conforme o humor, né, do delegado de plantão ou do administrador de plantão. Como é que isso... Existem feudos, vamos dizer, em que as pessoas são donas lá e agem conforme elas fazem a sua própria lei em relação ao tratamento. Uns tratam dentro das regras da Declaração dos Direitos Humanos e outros não, fazem a sua própria lei no sentido de errou, tem que cumprir, tem que sofrer, né, com aqueles critérios todos que você descreveu há pouco. Nós estamos num país onde o Estado democrático de direito, a democracia, não está tão bem estabelecida. Então nós temos um longo caminho a seguir até que o agente penitenciário... Não está bem estabelecida quando você tem executivo, legislativo, as instituições, elas estão funcionando. A liberdade de imprensa, as denúncias, quer dizer, como a democracia não está bem estabelecida? As instituições estão lá, mas não quer dizer que elas funcionem de acordo com a Constituição. A instituição está lá. Existe um delegado, existe um juiz, existe um promotor... Mas não são as pessoas, a instituição funciona. E vocês mesmos deram exemplos de positivos, né, admiráveis. Agora, tem outros agora. Então, não é a questão da democracia, são as pessoas que estão envolvidas nessa ou naquela entidade ligada a uma das instituições fundamentais. Criar instituições democráticas, constitucionalmente, nós podemos criar, mas enquanto aqueles valores não forem assimilados pela sociedade... E cobrados. Mas eles precisam ser assimilados. O agente penitenciário, o policial, ele precisa acreditar nesses valores democráticos.
políticos, enquanto ele não acredita que esses são valores que conduzem a uma sociedade justa, ele vai continuar praticando arbitrariedades, porque ele entende que a tortura, por exemplo, faz parte da pena. Essa é denúncia, inclusive, né, das entidades internacionais de direitos humanos e uma cobrança do governo brasileiro em relação à violação desses direitos fundamentais. Eu vou pedir licença. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltaremos em instantes. Eu gostaria, nós falamos muito sobre pena alternativa, a questão do indulto. Né? Foi dito aqui, o Gustavo Junqueira falou numa penada, de repente, numa penada, um indulto pode esvaziar presídios, e há quem entenda até que isso é usado com essa finalidade, mais ou menos sem grandes critérios. Quero ouvir sobre isso. O indulto é justo? O indulto é um bem? Ou o indulto é um recurso que não está sendo bem usado? Voltamos já já.